Olá, amigo, amiga que nos acompanha aqui pelo canal JF Informa. Hoje, em mais uma rodada de entrevistas, nós que estamos sempre atentos e preocupados com a democracia de Juiz de Fora e do Brasil. Dando sequência a essa série de entrevistas, hoje eu tenho a honra e a satisfação de receber Vitória Mello, do PSTU, que é candidata a prefeita de Juiz de Fora. Candidata, como eu devo chamá-la, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Éder. Obrigado aqui pelo convite, para estar participando. Boa noite a todos e todos. Pode me chamar por Vitória. Ok, Vitória, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Vitória, vamos começar por um tema que eu acho que está entre os top 10, né? Se a gente entrar na internet, está lá a hashtag Transporte Urbano de Juiz de Fora. É hoje um que está dando, né, tá dando mídia. Exatamente. Qual a sua opinião sobre o transporte de hoje? Como que você enxerga que está acontecendo o transporte de hoje? E depois a sua proposta para melhoria no transporte, caso eleita prefeita da nossa cidade. Então, Éder, a opinião que eu tenho sobre o transporte é a opinião geral, né? Sim. Sobretudo dos usuários de transporte, mas nem precisa ser usuário mesmo para enxergar os problemas enormes que tem no transporte aqui em Juiz de Fora, né? O transporte coletivo. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente fala transporte público e, na verdade, ele não é público, né? Nós pagamos por ele. Sim. Pagamos diretamente através da tarifa ou indiretamente através dos subsídios que a prefeitura dá para as empresas de ônibus. Então, ainda ele não é um transporte público, ele é um transporte coletivo, né? Sim. Nós queremos torná-lo público. E ele está com muitos problemas, Éder, com muitos problemas. Desde o atraso, né, nos horários de ônibus, os pontos de ônibus precários, sobretudo na periferia, né, pontos de ônibus que não têm cobertura, as pessoas ficam no sol, na chuva, enfim, até o ônibus quebrando, perdendo freio, pegando fogo, batendo no muro, né, como bateu no muro lá daquele clube lá na Avenida Brasil, enfim, problemas gravíssimos, né? Gravíssimos que a população, e sobretudo a classe trabalhadora, que é a maior usuária do transporte coletivo, passa, né? E o problema está muito grave agora, Éder, mas ele não é um problema de agora, ele não é recente, né? Há décadas que nós temos problema no transporte coletivo em Juiz de Fora, né? Eu me lembro, agora já faz algum tempo que o movimento estudantil não faz mais manifestações, mas eu participei de muitas manifestações, inclusive, colaborando com os estudantes, com a juventude e tal, de manifestações, né, de estudantil aqui em relação ao transporte coletivo, ou porque a tarifa estava muito alta, porque estava com algum problema, enfim. É um problema gravíssimo que a população vive. A proposta nossa, do PSTU, a proposta da nossa candidatura, é tornar o transporte coletivo efetivamente público, né, como ele é hoje. Hoje ele é uma concessão pública, né, uma concessão da prefeitura para as empresas privadas de ônibus. E essas empresas, então, né, exploram o transporte coletivo da cidade, cobram tarifa, recebem subsídios da prefeitura. Essa última gestão agora já repassou, né, publicamente, aí é público, 160 milhões de reais para os empresários de ônibus, né? Inclusive para conseguir manter a tarifa, né, no mesmo preço desde o início dessa gestão, repassando milhões de reais para os empresários e o transporte só está ruim. Então, a nossa proposta é que, efetivamente, né, ele seja público, que a construção, a criação de um transporte público, de uma empresa pública de transporte coletivo, sob responsabilidade da prefeitura, sim, porém gerenciado pelos trabalhadores dos rodoviários e pelos usuários, por um conselho de trabalhadores rodoviários e usuários. Por que nós propomos que seja gerenciado, fiscalizado, administrado por esse conselho? Porque, no nosso entendimento, quem mais entende do transporte coletivo é quem trabalha nele e quem utiliza ele, que é o usuário dele, né? Quem mais entende, quem mais conhece o funcionamento, enfim. E também para que não fique na mão de meia dúzia de burocratas e que pode, inclusive, dar problemas de corrupção, como a gente já teve no passado aqui em relação ao transporte coletivo da cidade. Então, a nossa proposta é essa: criação de uma empresa pública de transporte sob a responsabilidade da prefeitura, gerenciada por um conselho de trabalhadores e usuários.
Nessa proposta nossa, né, nesse novo sistema de gerenciamento do transporte, né, coletivo na cidade, efetivamente ele se torna público. Esse dinheiro que hoje a prefeitura, né, o subsídio que a prefeitura repassa para os empresários de ônibus, a prefeitura pode utilizar para melhorar o sistema, né? Então, melhorar a qualidade, dar passe livre para um grupo maior do que tem hoje. Hoje nós temos para idosos, né, para pessoas que têm portadores de deficiência, enfim, também para desempregados. Os estudantes da rede estadual de educação não têm passe livre. É importante que tenha, independente de que o governo estadual invista nisso, mas que o governo municipal tem. E no início, a partir do início da criação dessa empresa, uma tarifa social, então uma tarifa mais baixa do que é hoje, mas com projeção de tarifa zero, para toda semana, não só no final de semana, nos feriados, no domingo, nos feriados, como é hoje. Enfim, tornar o transporte coletivo efetivamente público e com melhor qualidade, mantendo os empregos dos motoristas e retornando com os trocadores, né, ou na função de trocador, ou na função de auxiliar de motorista. Porque o que nós estamos vendo hoje com essa troca aí de bilhetagem para bilhetagem, de trocadores para bilhetagem eletrônica, é que o motorista está com dupla, tripla função, né? Ele tem que dirigir, cobrar, dar troco, né, resolver os problemas que surgem no ônibus, que surgem. Quando tem algum cadeirante, ele tem que parar o ônibus, ir lá fazer todo o trabalho, né, de colocar o cadeirante para dentro do ônibus, como era o trocador que fazia. Então, assim, o ônibus que já tem o sistema de bilhetagem eletrônico, então não caberia mais a função de cobrador, que seja um auxiliar do motorista, para que, efetivamente, as coisas funcionem normal e o motorista não tenha que exercer dupla, tripla função como é hoje, né, como está sendo agora. Essa tarifa social que você pretende implantar, ela seria, né, de um valor estudado Sim. pela planilha de custos, ou um valor social mesmo, estipulado, vamos supor, R$1? Isso. Né? Ou seria uma tarifa técnica do custo do transporte? Então, Éder, no primeiro momento teria que fazer esse estudo, né? Aí abrir a caixa preta do transporte. Sim. Né? Por isso que nós achamos importante, inclusive, essa questão desse conselho de trabalhadores usuários e trabalhadores rodoviários e usuários, né? Para efetivamente abrir a caixa preta. Por que eu estou dizendo isso? Olha só, recentemente a prefeitura encomendou um estudo, né, para a Universidade Federal de Juiz de Fora. Correto. Foi publicado no jornal e tal, até tem críticas ao fato de ter tido sigilo em relação a esse estudo, enfim. Sim. No que foi publicado no Tribuna, tem lá vários itens, né, do que se gasta com os pneus, que se gasta com combustível, da manutenção, que se gasta com os trabalhadores. Éder, não tem o percentual da tarifa que é lucro do empresário. Interessante, não consta, nesse estudo feito pela universidade, não consta se foi feito ou não foi publicado. No que foi publicado na imprensa, que a gente teve acesso, não consta todos os gastos, vários itens, enfim, mas qual é o percentual da tarifa que vai para o bolso dos empresários, que vai para o lucro dos empresários? Porque se é uma empresa privada, obviamente, o objetivo dela é ter lucro, Sim. certo? Então, parte da tarifa está indo para o empresário. O estudo não tem isso. Então, assim, é sempre uma caixa preta. Quando tem licitação, e essa é uma proposta dos demais candidatos, né, os demais candidatos, aí nesse processo eleitoral, colocam a proposta de licitação ou contrato, como diz a atual prefeita, né, Margarida, coloca nos debates, na imprensa, o novo contrato, que é tudo a mesma coisa, o contrato, a licitação, enfim, Sim. a mesma coisa. No processo de licitação, também isso não fica evidente para a população. Qual é o percentual do lucro do empresário? Isso a gente nunca fica sabendo. Isso é uma caixa preta. Né? Agora, se é um conselho de trabalhadores e de usuários gerenciando, essa caixa preta não existe. O trabalhador não vai ter interesse de esconder nada, né, do que uma coisa que ele mesmo está gerenciando para ele, para a sua classe, enfim. Então, no primeiro momento, sim, um estudo, uma análise, né, da situação, como é que está, ver o que é possível de fazer de tarifa social, né, a mais baixa possível, e fazer um gerenciamento com vistas Sim. à tarifa zero para toda a semana. Eu pergunto isso, Vitória, porque, se eu não me engano, acho que a Câmara de Juiz de Fora fez uma
uma audiência pública e foi convidado o secretário de Transportes de Maricá, no Rio de Janeiro, Sim, onde isso. tem a tarifa zero, né? E lá ele mencionou, se eu não me engano, que o custo é de R$7 milhões mensais e fazendo com uma frota que não era zero. Sim. Né? E fazendo uma conta, né, para o sistema de Juiz de Fora, que hoje são aproximadamente 530 ônibus, se eu não me engano. É mais ou menos isso. Em torno disso, um pouco mais talvez. Seria em torno de 40 a 45 milhões por mês de despesas, né? Que seriam 500 milhões no ano. Sim. Então, a gente sabe, né, como você mesmo disse, que foi passado 160 milhões, a gente passaria então para 500 milhões, mais que o triplo. Na sua opinião, a prefeitura teria caixa e como sustentar esses 500 milhões de gasto? De imediato, assim, não dá para dizer isso. Para dizer que teria ou não teria. Exatamente isso que você falou na sua pergunta. Teria que fazer um estudo, uma análise disso aí. Ok. O que é evidente para todos nós é que a prefeitura repassa milhões de reais para os empresários, e aí, ainda que não seja o custo de 500, mas repassa milhões para os empresários, e não tem retorno por parte da oferta da qualidade do serviço, entende? E isso é uma coisa até bastante compreensível, porque assim, o empresário, a preocupação dele não é exatamente na oferta do serviço, a preocupação dele é o lucro. É o empresário, uma empresa privada, uma empresa particular, tem dono, e, enfim, dentro da lógica do sistema capitalista que a gente vive, é para ter lucro, né? Então, é uma lógica até compreensível dentro desse sistema. Então, o que ocorre hoje é que repassa-se milhões e a qualidade do transporte só piora a cada dia, né? Só se deteriora a olhos vistos, né? Então, teria que fazer um estudo, ver o que é possível, ver essa questão dessa tarifa social, né? E, para melhorar a qualidade do transporte. Acho que é isso, tem que fazer uma análise em relação a isso. O que tem que fazer é o seguinte, tem que tirar da mão do setor privado, porque parte dos milhões que é repassado é para o lucro, portanto, não investe na qualidade, porque tem que tirar a sua parte do lucro, não investe tudo que é arrecadado na qualidade do serviço, da prestação de serviço, e a população, sobretudo a classe trabalhadora que mais utiliza, está muito penalizada. E para quem nos assiste, né, o eleitor possa ficar esclarecido da proposta, Vitória, essa frota que comporia a empresa pública de transportes, você contrataria uma empresa via, né, licitação ou algum tipo de coisa assim, ou seria uma frota que a prefeitura adquiria os veículos e seria mesmo a prefeitura dona do transporte? Isso, exatamente. A prefeitura, no primeiro momento, encampar o que já tem hoje, né, de frota, encampar o que tem hoje, e a prefeitura, isso seria da prefeitura, não teria nenhum processo privado envolvido na oferta dessa prestação de serviço à população. Entendido. Entendeu? Ok. Vitória, um dos outros tópicos muito comentado na internet, nas conversas, nas rodas de assunto em Juiz de Fora é a saúde. A saúde anda muito precária, né? A gente vê várias reclamações de pessoas em horas nas UPAs, reclama-se, né, das UBSs, do pronto-socorro, falando que o pronto-socorro só está enfeitado por fora. Sua opinião sobre a saúde e o que pode ser feito? A saúde, eu acho que se a gente fizesse uma hierarquia dos problemas que tem Juiz de Fora, a saúde ficaria em segundo lugar, coladinho ali no transporte, né? Que é a da segunda reclamação que a gente mais ouve da população. Esses dias, nessas andanças aí, ponto de ônibus, fazendo panfletagem, as pessoas me paravam para falar sobre isso. Transporte e saúde é o mais sentido pela população, né? Dentro dos problemas que nós temos. Éder, olha só, nós, do PSTU, nós fazemos um debate em relação à saúde, que não é exclusiva na cidade de Juiz de Fora, é um debate que a gente faz nacionalmente. O que nós dizemos é que precisa desprivatizar a saúde, Éder, porque é o seguinte, a saúde tem problema para a classe trabalhadora. Porque a gente anda aí pela cidade, a gente vê hospitais, clínicas, né, extremamente bem construídas, bem equipadas, né, espaços enormes, enfim. Então, o problema da saúde é para a classe trabalhadora, né? Quem tem
a população rica da cidade, quem tem condições financeiras de ter um plano de saúde, não tem nenhum problema com a saúde. Né? É a classe trabalhadora que tem problema da saúde. E muito, o Éder, do dinheiro investido na saúde, no SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que é um sistema universal e muito importante, o melhor, que, né, é mundialmente reconhecido como um sistema muito, muito bom, enfim. Mas boa parte do investimento do que o governo federal, estadual, municipal investe no SUS, ele é drenado para o setor privado da saúde, através das privatizações, através das terceirizações. Eu não sei se a população de Juiz de Fora sabe, mas quase todas as UPAs da cidade elas são administradas por uma empresa privada. Ele é um equipamento público, construído pelo governo federal, portanto, com dinheiro público, equipado com dinheiro público, mas quem administra é uma empresa privada. E, lembrando, a empresa privada quer ter lucro. Portanto, recebe para isso. Portanto, uma parte do que governo federal, governo estadual, governo municipal repassa para essas empresas que administram esses equipamentos de saúde, uma parte é lucro. Ele vai tirar uma parte daquele dinheiro, né, para si, né, para a empresa, para o dono, para os donos, acionistas, enfim, da empresa. Então, nós temos que acabar com isso. Nós temos que acabar com as terceirizações, com as privatizações, com as parcerias público-privadas, os convênios privados que tem. Boa parte desse dinheiro, né, do SUS é drenado para isso. Isso tem que acabar. Todo o dinheiro público tem que ser investido na saúde pública, exclusivamente na saúde pública. Entende? E é necessário, Éder, aumentar a arrecadação da cidade para poder investir mais na saúde, né? E aí, o que a gente diz? Tem que tirar dos ricos da cidade, porque dos trabalhadores não tem mais o que tirar, Éder. Dos trabalhadores não tem mais o que tirar, né? Os salários são salários baixos, né? A média salarial da nossa cidade não é uma média salarial altíssima, né, dos trabalhadores. Então, os trabalhadores se viram, fazem o que pode para poder sobreviver. Não dá para tirar deles, tem que tirar do setor rico da cidade. Então, por exemplo, nós temos uma proposta de um IPTU progressivo. Bom, os outros candidatos também falam de IPTU progressivo, mas a nossa proposta é um IPTU assim, fortemente progressivo. Então, assim, os condomínios ricos que tem na cidade, tanto da zona rural quanto da zona urbana, as mansões, quem mora nas mansões, tem que pagar um IPTU muito maior, exponencialmente maior do que a classe trabalhadora paga. Para que o dinheiro do IPTU, né, essa parte, né, do IPTU que é tirada do setor mais rico da cidade, possa ser investido, por exemplo, na saúde. Melhorar a saúde para a classe trabalhadora, entende? Vitória, se me permite, na prática, só para que o nosso telespectador entenda, esse IPTU progressivo seria o quê? Né? Porque a gente já sabe que áreas mais nobres pagam mais, né? E áreas mais de subúrbio, mais periféricas, pagam menos. Então, na prática, o que é esse IPTU progressivo? Tem que fazer um estudo também, tá? A gente não tem esse estudo pronto aqui. Uma prefeitura, quem estiver à frente da prefeitura, fazer um estudo, né, e ver uma taxação do IPTU, né, fazer uma taxação muito forte para esses setores, né, para os setores mais nobres que você colocou. Não tem um dado aqui agora, entende? Nós não temos esse dado aqui agora, tem que fazer um estudo. Mas não é no nível que é hoje. Hoje, se você pegar o IPTU progressivo que tem hoje, em relação ao que o trabalhador ganha, paga, né? O que o trabalhador... Eu moro num apartamento popular em Benfica. Se eu pegar o que eu pago, né, de IPTU em relação ao que eu ganho, né, um setor, uma pessoa rica que mora no setor nobre da cidade, o que ele paga, mesmo sendo progressivo, como é hoje o IPTU, em relação à renda que ele tem, se bobear em relação ao meu salário, eu pago mais IPTU, entende? Sim. Entende? É isso. Esse estudo que tem que ser feito. Esse estudo em relação à renda, em relação para efetivamente você fazer o progressivo. Esse progressivo seria, então, em relação à percentagem, né, vamos dizer assim, do PIB per capita. Sim. Seria uma tabela em cima do PIB per capita, de acordo com a área que a pessoa mora dentro desse estudo que você citou. Dentro desse estudo, entende? Que é o que
qual que é para nós a lógica disso? É que os ricos da cidade, né, contribuam para que a classe trabalhadora da cidade possa ter uma vida melhor do que tem hoje. Né? Possa ter uma prestação de serviços públicos melhor do que tem hoje, porque tudo tem custo, né? Nós sabemos que tudo tem custo, né? Tudo tem que ser. Então, e vai tirar de onde? É isso. A questão é essa, vai tirar de onde? As propostas sempre nos perguntam, mas tira de onde? Você já perguntou, né? Sim. Essas outras propostas. Tira de onde? Nós achamos que o setor rico da cidade tem que contribuir para que a classe trabalhadora da cidade possa ter uma vida melhor. Porque da classe trabalhadora não dá para tirar mais nada, não. Correto. Certo? E dentro dessa proposta, né, de taxar progressivamente, taxar, né, com maiores taxas aqueles que têm mais, você acha que a gente pode correr um risco de um fato migratório na cidade, das pessoas que têm, né, uma renda maior, que têm mais dinheiro, vamos assim dizer, para ficar, né, mais fácil do entendimento, dessas pessoas saírem de Juiz de Fora? Eu não acredito nisso, não. Já me fizeram essa pergunta, mas eu não acredito que isso aconteça. As pessoas que moram aqui porque trabalham aqui, porque tem uma empresa aqui, porque tem família aqui, enfim, não tem uma vida construída aqui. Eu não acredito que isso aconteça. Não acho que isso vai acontecer. Não vejo eu te pergunto isso porque, né, ali na região onde eu moro, eu vejo muita gente embarcando para o Rio e vejo que muito juiz forano trabalha no Rio, mas reside em Juiz de Fora. Né, também em Belo Horizonte, eu já estive muito lá. Qualidade de vida, né? Sim. E trabalham também em Belo Horizonte e residem em Juiz de Fora. Então, por isso que eu te faço essa pergunta. Pode, de repente, correr o risco dessa pessoa ou ir para Petrópolis, ou para Três Rios, ou Barbacena, alguma coisa assim? Pode até ser que aconteça, mas eu acho que se acontecer, serão casos muito pontuais. Não creio que vá haver uma migração, sabe? Não em massa, né? Não, em massa. As pessoas têm vida construída, né? Os filhos estudando escola, enfim. Não creio nisso, não. E as indústrias seriam taxadas de que forma? Então, na questão da indústria, que está ligada à questão do emprego, né? Vamos generalizar, né? Indústria, empresas. Na questão da empresa, que é ligada à situação dos empregos, que nós pensamos, Éder? Qual que é a proposta do PSTU? Nós somos contra as isenções fiscais às grandes empresas, certo? Nós achamos que tem que acabar essa guerra fiscal, que se construiu nesse país aí há algumas décadas, uma guerra fiscal e que uma cidade fica, entre aspas, roubando uma empresa da outra cidade, né, dando mais benefícios, né, para a empresa, para que ela migre para a sua cidade, porque lá ela vai... Isso tem que acabar. Isso acho que tem que ter uma lei federal em relação a isso. Isso precisa ser, né, absurdo. Isso só favorece os grandes empresários. Isso não favorece a classe trabalhadora, porque, no geral, essas empresas vêm para a cidade, elas ficam muito tempo sem pagar impostos, isentas de impostos ou pagando uma taxa bem menor do que os demais da cidade pagam. Sim. Ganham terreno, né? Ganha isenção de IPTU, ganha isenção, a tarifa de energia mais baixa do que os demais pagam, enfim. Né? No geral, não dão a quantidade de empregos que prometem, né? E migram. Quando bem interessam a elas vão embora, demitem em massa, costumam fazer demissões em massa, e quando bem interessam, vão embora para uma outra cidade que oferecer outro benefício melhor. Então, nós somos contrários a isso. No governo nosso, isso não vai existir. Isenções fiscais para grandes empresas, não. Nós achamos que as pequenas empresas, né, médias, pequenas empresas, pequenos negócios, tanto urbanos quanto rurais, os pequenos empreendedores, é que tem que ser estimulado. Porque, inclusive, tem dados estatísticos, muitos dados, de que quem mais emprega, quem dá mais emprego, são as pequenas e médias empresas. E são as que menos demitem. As que menos demitem. Entende? Então, nós achamos que o que tem que ser favorecido, estimulado pelo poder público, com incentivos fiscais, com condições de se instalar, com condições de fluir a sua mercadoria, os seus produtos, do comércio, tem que ser as pequenas e médias empresas.
As grandes empresas, se quiserem vir para Juiz de Fora, no caso a gente governa a cidade, serão bem-vindas, mas que venham com seus próprios recursos. Não espere no governo nosso benefícios, porque, primeiro, que não necessitam. As grandes empresas são de bilionários, acionistas, grandes acionistas, e a maioria multinacionais, né? Não são nem nacionais. Que venham, se instalam, porque a Juiz de Fora é muito bem localizada, né? Então as empresas realmente querem vir para cá, enfim, que venham, serão bem-vindos, mas não com dinheiro público. Uhum. Mesmo havendo, né, a questão do toma lá da cá, vamos assim dizer, né, as empresas recebem os incentivos fiscais e grandes empresas vêm, como agora, né, veio uma rede de mercados que gerou 500 empregos para a cidade. Mesmo nessa contrapartida da geração de empregos em grande volume, ainda assim você manteria essa taxação? Ainda assim. Ainda assim. Ainda assim. Correto. Vitória, no caso da segurança pública, também é um dos temas, né, que está aí bastante em voga na nossa cidade. A gente está vendo a população de rua aumentando cada vez mais, né, casos de assaltos, de furtos, pequenos furtos, enfim. Toda a gama, né, dessa rede a gente está vendo aumentar e a segurança pública cada vez menor, e a sensação de segurança pública cada vez menor. A sua visão sobre e como você enxerga se realmente está nesse grau e o que pode ser feito, o que a prefeitura pode ajudar? Então, essa questão da segurança é o que a gente tem dito. Nós precisamos colocar o dedo na ferida em relação a muitas coisas, né? Na questão da saúde, por exemplo, nós colocamos, tem que desprivatizar a saúde, tem que parar de drenar dinheiro público para o setor privado da saúde. Na questão do transporte coletivo, ele tem que ser público, efetivamente público, como hoje ele não é público, ele é privado, enfim. E na segurança pública, Moeda, é outro problema que nós temos que colocar o dedo na ferida. Nós temos um problema muito grave nacionalmente, que é a questão do tráfico. Grande parte dos problemas de violência que nós vivemos em Juiz de Fora, e, aliás, que as grandes cidades vivem, é por causa da guerra do tráfico. Né? Guerra entre facções, entre grupos, né, para o comando de boca de tráfico ali, boca de fumo, enfim. Né? Então nós achamos que tem dois caminhos aí. O primeiro é um caminho nacional, tá? Que não cabe à Prefeitura de Juiz de Fora, mas nós achamos que quem estiver à frente da Prefeitura tem que encampar essa luta, que é um debate muito grande na nossa sociedade da descriminalização das drogas, para que efetivamente acabe com a guerra ao tráfico. Porque o jeito que o combate ao tráfico que tem hoje no Brasil não está resolvendo absolutamente nada. O tráfico só aumenta, a violência só aumenta, certo? Recai muito sobre a população pobre, sobretudo das periferias, da juventude negra, aumenta o encarceramento enormemente, né? Então, é muito importante descriminalizar as drogas, que o governo tem um processo disso, e aí um processo nacional, mas que quem estiver à frente da prefeitura tem que fortalecer esse debate, fazer, né, ações junto ao governo federal, junto ao parlamento, para que isso aconteça. Senão é enxugar gelo, Éder, é enxugar gelo, certo? Mas há ações que podem ser feitas na cidade, obviamente, né, para melhorar a segurança da cidade e tal. Nós achamos que isso tem várias coisas que podem ser feitas. Então, por exemplo, nós achamos que, ao invés de investir mais em policiamento, em armamento e tal, é investir em inteligência. Né? Junto à Polícia Civil, à Polícia Militar, tem condições tecnológicas, né, de investir mais na inteligência para prevenir atos de violência, para prevenir os problemas de violência e tal. Né? Uma cidade mais iluminada, então, os becos, as vielas, as praças, né, tudo muito bem iluminado, né, para dar segurança, sobretudo para as mulheres, né, Éder? Porque nós, mulheres, além da violência física, nós sofremos a violência sexual, né, dos estupros e tal. Então, muito importante ocupar esses espaços públicos, todos os espaços públicos, com atividades de lazer, de esporte, né, para dar uma sensação de segurança e tal. E em relação à Guarda Municipal, Éder, nós somos contrários a armar a Guarda Municipal. Já tem uma polícia armada
né, que é a Polícia Militar. Então, nós não achamos que tem necessidade de armar a Guarda Municipal. O papel da Guarda Municipal deve ser um papel de apoio às comunidades. Ela tem que interagir com a comunidade e ser um elemento de apoio à comunidade junto à construção da autodefesa dessa comunidade, das comunidades todas. Então, é um agente ali junto com a comunidade, entende? Hoje, o que a gente vê na Guarda Municipal? Ela fica reprimindo os camelôs, os trabalhadores autônomos do centro da cidade, né? Que é uma questão que tem que ser resolvida, equacionada, mas estão trabalhando, são trabalhadores que estão tentando sobreviver, vendendo ali seus produtos, né? Então, enfim, a Guarda Municipal precisa ser melhor utilizada. E, a nosso ver, a melhor utilização dela é ela ser integrada à comunidade, ser um auxiliar da comunidade no processo de autodefesa ali da violência que as comunidades sofrem. Uhum. Vitória, você tocou num ponto que me fez, né, a memória afetiva me trouxe aqui. Juiz de Fora sempre foi conhecida por uma cidade, né, que era o shopping a céu aberto, o comércio popular. Né? Nós vimos aí a recente mudança que houve, né, tanto os trabalhadores, né, desse comércio popular, dos camelôs, estão desagradados com isso, a população também não está agradada. Para citar, eu vi um dia com a minha avó na cidade e minha avó falou: cadê a cidade? A cidade acabou. Não tem mais a gente quer comprar na rua e não consegue mais. Uma cidade mais viva, né? Seria uma cidade mais viva. Você pensa em uma política, em um direcionamento para reverter essa situação? O que você pensa sobre? Qual que seria a proposta para esse comércio popular? Pois é, Éder. Essa atual gestão da Prefeitura tomou umas atitudes em relação aos trabalhadores autônomos, aos camelôs, né? Que, a nosso ver, foi muito ruim. Foi de uma forma autoritária, colocou o pessoal, né, num espaço ali, que é aquele espaço daquela praça que agora está fechada para ser reformada, num espaço que não interessava, não os auxiliavam nas vendas, né, no trabalho deles e tal, causou um transtorno muito grande, uma comoção, uma revolta dos trabalhadores autônomos e os camelôs e tal. Isso tem que ser dialogado com eles, Éder. A nossa proposta, nós temos uma proposta, assim como eu disse na questão do transporte, de conselhos de trabalhadores usuários, trabalhadores rodoviários usuários. A nossa proposta é de formação de conselhos de trabalhadores para que os trabalhadores reunidos dentro da sua área ali de interesse, de construção da sua vida, do seu ganha-pão, enfim, ele defina como as coisas devem ser feitas, entende? Dialogando muito. A nossa proposta é essa. Tem que ser equacionado, obviamente, né? Tem que ser equacionado, mas a sua avó é muito perspicaz. Eu acho que ela foi muito perspicaz, porque realmente, né, é uma cidade mais viva, né, mais interessante desse ponto de vista. E que houve uma espécie de uma higienização, né, de afastamento, enfim, dos autônomos e tal, e que realmente não agradou. Né? Eu me lembro que quando a gente descia a Marechal era até uma coisa legal, né? Que a gente ia num camelô, via uma coisa, mas o outro fez a menos. Né? Lembrava-se muito o escambo antigo, né? Exatamente. E que hoje em dia a gente não vê mais acontecendo na cidade. Porque os camelôs, os trabalhadores autônomos, eles querem estar onde as pessoas passam, né? Onde elas estão transitando, porque aí vê o produto deles, né? E aí fala, eu estou precisando disso. Eu me lembro que logo no início dessa gestão, que houve o processo de tirar ali do calçadão, né? E mandar ali para a praça lá eu esqueci agora como é que é o nome daquela praça que está fechada agora para reforma. Dos 3 Poderes, né? Isso, dos 3 Poderes. Que levou para lá, eu me lembro que eu passava pelo calçadão e pensava assim, poxa, eu precisava de comprar um negócio aqui, mas eu não vou lá, não. Eu não vou lá, não. Era por onde eu estava passando que eu queria comprar, entende? Aproveitar que eu estava passando ali e tal. Eu pensava isso. Então, eu acho que isso tem que ser muito dialogado. Eu acho que não pode ser uma forma assim, porque a cidade tem que ser mais organizada, a cidade tem que ser mais limpa, a cidade tem que ser mais harmoniosa, a cidade tem que ser mais bonita, e aí nós vamos empurrando os problemas, né, para as periferias da cidade e tal, do centro. Nós não temos nenhuma concordância com isso. E é no processo dialógico, formar um conselho desses trabalhadores e eles definindo com o poder público.
Ali na Praça dos Três Poderes, eu sou do turismo, né? Trabalho com o turismo. Uma coisa que a gente não vê em Juiz de Fora, Vitória, é um terminal próprio para embarque e desembarque dos ônibus de turismo, sejam, né, esses ônibus saindo de Juiz de Fora para outros destinos, para, né, as agências de Juiz de Fora poderem ter um local de embarque, tanto quanto para aqueles ônibus que vêm a Juiz de Fora, que trazem turistas a Juiz de Fora, que a gente sabe que vai gerar renda, né, para o nosso comércio, enfim, que vai gerar dividendos para a nossa cidade. Você pensa em alguma coisa assim, em preparar algo, né, em usar algum espaço para que seja destinado a esses ônibus, para que seja destinado, enfim, o turismo em geral? Qual a proposta que você tem? Então, para o turismo, não especificamente isso, mas daqui a pouco eu falo disso, mas para o turismo, nós temos dois eixos aí para o turismo, Éder, que é o seguinte: tem que ter o turismo de negócios, digamos assim, né? Isso Correto. Que você colocou, de gerar renda, fazer, né, dividendos para a cidade e tal. E tem que ter uma preocupação de que a classe trabalhadora da cidade usufrua do que essa questão do turismo pode oferecer para a classe trabalhadora. Então, são dois eixos nos quais a gente trabalha e a gente acha importante colocar. Na questão, Juiz de Fora oferece bastante coisa para turismo, né? Eu acho que é muito pouco explorado nesse aspecto, né? Eu falo sempre, por exemplo, dos museus. Juiz de Fora tem museus muito interessantes, mas quando a gente pensa em museu, a gente só pensa no Museu Mariano Procópio, né? Tem o Museu do Índio, por exemplo, quase ninguém nem sabe que existe, né? Tem o Museu Ferroviário, muito pouco explorado e é uma história interessante. Enfim, então, essa questão dos museus, né, a gente tem um olhar muito carinhoso para isso, porque, inclusive, tem a ver com a cultura, né, com a informação, com a formação cultural, enfim, muito importante isso. Nós temos eventos importantíssimos aqui, o Rainbow Fest, por exemplo. O Rainbow Fest traz muitas turistas para Juiz de Fora. E teve um período até que foi bastante... Eu lembro que os organizadores do Rainbow Fest se queixavam muito de que tinha muita má vontade por parte da prefeitura, porque, obviamente, se uma aglomerações de milhares de pessoas tem problema. Não é possível ter uma aglomeração de milhares de pessoas que não acontece nenhum tipo de problema, né? Nenhuma violência ali, nem nada. Mas teve um período que eles se queixavam muito da dificuldade da prefeitura de ter esse evento, tanto que não tem mais a parada, né? Agora a parada LGBT não acontece mais, fica só na Praça Antônio Carlos ali, enfim, acho que precisa ser mais estimulado aí. Tem festivais culturais muito interessantes, tem a Festival da Bandas Novas, que é muito importante para a juventude, que já teve uma força interessante, depois foi se perdendo. Eu acho que é muito importante que a prefeitura tenha um olhar carinhoso para isso, porque tem a ver com a questão da cultura, da música, né, da vivência. Recentemente, agora, nós tivemos a 4ª edição do Festicide, que é o Festival da Diversidade, extremamente interessante, que oferece muitas coisas, sabe? E sem contar os grandes eventos, né? Nós temos um teatro maravilhoso, um dos mais bonitos, mais belos do Brasil, né, que é o Cine Teatro Central, que comporta, né, um público grande, e outros espaços que nós temos para a cidade, né, sem contar os grandes eventos. Então, acho que a prefeitura precisa ter um olhar mais né, cuidadoso para isso, e aí, novamente, né, com os trabalhadores, os investidores do setor, os trabalhadores do setor, né? Setores ouvir, criar um conselho desses setores para ouvir, para dialogar e tal, ver o que pode fazer e tal. E para a classe trabalhadora, né? Que para nós é o nosso olhar, né? O olhar do PSTU, que a classe trabalhadora da nossa cidade, os trabalhadores da juventude, possam ter acesso a essas questões também. Eu sempre cito esse exemplo, que a gente sempre tem que tirar das coisas da vida, né, da vivência nossa. Sim. Eu dou aula, há 32 anos eu sou professora em Juiz de Fora. E dei aula em vários lugares da periferia. Atualmente eu dou aula na zona norte da cidade, lá no bairro Ponte Preta. E assim, os meus alunos, né, eu pergunto para eles o que eles conhecem da cidade. Eles não conhecem quase nada, Éder. Quase nada, porque tem que pagar passagem para vir, né? Não é barato,
né? A cidade é muito negada a eles, né? E os espaços culturais, então, de lazer, né, que pode ter essas coisas de turismo, estão mais negados ainda. É mais negado ainda, né? Então, precisa ter um projeto para isso, um olhar para isso. Isso, substancialmente, quem faz é o poder público. Isso quem faz é o poder público, né? Garantir acesso gratuito a um preço muito popular, né? Para os eventos que acontecem na cidade, para conhecer esses espaços, poder vivenciar coisas nesses espaços. Muito importante esse olhar. E é o poder público que vai fazer isso, não é o setor privado, né? Vitória, nessa sua fala você me lembrou uma observação minha. Parece que nós temos duas Juiz de Fora. Não sei se é a sua observação. Por favor, fique à vontade para ser contraditória, que nós queremos mesmo a sua opinião verdadeira para que o eleitor te conheça a fundo. Me parece que a gente tem duas Juiz de Fora. A Juiz de Fora depois da BD, a Zona Norte, e a Juiz de Fora para cada BD. Né? Eu tenho amigos em Benfica que falam assim, eu não vou no centro. Aqui em Benfica a gente tem tudo. Para que eu vou no centro? Então, né, como você citou, que você dá aula lá na Ponte Preta, né, e que os seus alunos não vêm para cá e não conhecem a cidade. Mas não é só a realidade dos seus alunos. Pelo que eu vejo, né, se eu estiver errado, digo mais uma vez, por favor, me corrija, a gente vê que a realidade até das pessoas de mais idade, até dos idosos, que estão lá na Zona Norte, se concentram lá e não vêm aqui para o centro, para a Zona Sul, ou se vêm para algum compromisso, né, algum evento, alguma coisa, mas assim, é mais esporádico. O que a gente pode fazer, ao seu ver, para melhorar isso? Seria o quê? Ligações melhores? Então, eu acho que o transporte, né, um transporte público gratuito melhoraria, porque essa ação, né, dessa gestão de ônibus gratuito aos domingos, eu moro na Zona Norte e observo que aumentou muito a utilização de ônibus aos domingos. E assim, famílias inteiras, né? A gente vê famílias inteiras utilizando o ônibus no domingo, para poder, né, visitar a sua família, conhecer alguma coisa, enfim. Então, acho que um transporte gratuito é fundamental para isso, certo? E fazer linhas, né, linhas que interliguem mais a cidade, que não demorem tanto no trajeto, né? Eu acho que isso é uma questão que é importante para facilitar. Mas nós também temos um projeto, Éder, também de construir centros culturais de esporte e lazer nos bairros também, entende? Porque a gente tem, nós temos, aqui no centro da cidade, tem um espaço ali para o idoso, né, do pró-idoso e tal, que é um espaço muito interessante. Eu ouço eles colocando que é muito legal e tal. Esse espaço precisa ter nos bairros também, porque para os idosos é mais difícil a locomoção, né? E a questão do lazer, da vivência social, né, para o idoso é fundamental. A gente escuta muitos médicos falando da questão da depressão na terceira idade, né, por causa do isolamento. A família inteira trabalha o dia todo, o idoso fica muito sozinho, né? E as relações sociais vão um pouco se perdendo por conta da dificuldade de se locomover, enfim. Então, nós temos uma proposta de construção. E também porque abarca os jovens também, né? Mas construir centros de cultura e lazer nos bairros, ou então nas regiões. Porque nós temos lá na Zona Norte a Praça Céu, né? Que é um projeto interessantíssimo. Ali é muito ocupado. O dia inteiro, até de noite, toda hora que você passa lá, né, tem pessoas usufruindo daquele equipamento público lá. Jovens praticando esporte, aquela pista de skate, as crianças brincando naquele espaço ali, mulheres fazendo ginástica, pessoal fazendo caminhada, capoeira, né? A escola que eu trabalho e as escolas da região usam muito o auditório ali para fazer atividade com as crianças, aquelas festinhas de final de ano, formatura. É um espaço muito interessante. Aquilo precisa ter em outras regiões da cidade, Éder. Precisa ter em outras regiões da cidade. Tem que ter na região lá de Santa Luzia, tem que ter na região de Grama, né? Porque é mais distante do centro, certo? Ali na região de Linhares. Construir esses centros de lazer e cultura. E que tem a ver também com a questão da segurança, né? Fica um espaço mais... um espaço ocupado. Ele é ocupado, então também a questão da segurança melhora, né? As pessoas se socializam mais, enfim. Ok.
Vitória, eu acho que que eu posso dizer assim que dentro do que você me apresentou até agora, pelo que eu pude entender, a base também é a educação. Sim. Né? Sim. A educação de Juiz de Fora, você considera, né, você como educadora, você considera que a educação está num bom caminho, está num mau caminho, está numa média boa, pode ser melhorado, pode ser ampliado? Qual o projeto para a educação das nossas crianças, dos nossos jovens e até dos nossos adultos, né, que querem se graduar mais? Éder, está no bom caminho, mas tem muitos problemas. Muitos problemas. A começar pelas creches, né? Correto. Essa atual gestão afirma que zerou as vagas na creche, mas a gente ouve reclamações de que, sim, meu filho está na creche, mas as creches estão superlotadas. Né? Há reclamações também de que não tem vaga e tal. São as coisas para a gente verificar. Mas, a começar pela creche, muito, muito importante. Eu que sou professora, noto uma criança que chega, né, na escola, na educação infantil na escola, no primeiro ano, que passou por uma creche desde pequenininha, é muito diferente a forma como ela se relaciona com aquele espaço, com os coleguinhas, com conhecimentos do espaço escolar, sabe? Muito diferente. Então, desde a creche é de fundamental importância, independente da mãe da criança trabalhar ou não. Porque tem uma coisa de que a mãe que trabalha, a criança não precisa estar em creche, vamos guardar vaga para a mãe que trabalha. Bom, se tem que ter uma hierarquia de prioridade, é porque não oferece para todos. Né? Então, essa coisa, vamos guardar vaga para a mãe que trabalha, é porque não tem vaga para todo mundo, e tem que ter vaga para todas as crianças. Independente se a mãe trabalha fora ou não, né, é para a criança, não é para a mãe, é para a criança, porque é de fundamental importância isso. E aí a questão da segurança também, está segura lá, enfim. Né? As escolas precisam ser melhores equipadas, Éder. Esse é um problema que eu acho muito, muito grave em Juiz de Fora atualmente, sabe? As escolas são muito, muito pouco equipadas, é muito precário. Eu vou dar novamente um exemplo da minha vivência. Eu trabalho numa escola que tem mais de 40 anos. Eu sou professora de educação física. Eu dou aula no pátio da escola, Éder. No sol. Eu e minhas crianças, meus alunos. No sol. Esse calor infernal que está fazendo. Né? Muitas vezes eu nem vou com eles, não saio de sala, porque está muito forte o sol, a gente tem que preservar também eles. Ultimamente, com pátio, as crises, sabe? Né, No pátio da escola não tem uma quadra. A escola tem mais de 40 anos e não tem uma quadra. Veja, bibliotecas melhores, mais amplas. O acervo das bibliotecas são bons, os acervos, mas melhor equipadas, que tenham computador, né, para as crianças também acessarem. Laboratório de ciências, para a vivência das experiências, sala multimeios, auditórios. Né? Na minha escola, quando tem reunião assim, de pais, que vai ter uma festinha, uma coisa assim, as mães ficam muito pouco confortável, sabe? Mal tem, a gente traz as cadeiras da sala para sentar. Então, enfim, precisa ter o equipar a escola. Né? Equipar a escola é fundamental. Acho que a gente fala que está faltando muito isso. A valorização dos trabalhadores em educação, né? O pagamento do piso salarial nacional. Aqui em Juiz de Fora, os funcionários da escola, nos serviços gerais, cantineiras, o que limpa a escola, é terceirizado. Então, nós achamos que a prefeitura eles precisam ser servidores públicos. Então, no primeiro momento, se a gente chega à prefeitura, por exemplo, no primeiro momento, nós encamparíamos esses servidores para a prefeitura e, no segundo momento, um concurso público para que sejam concursados, que o poder no serviço público é correto, que seja concurso público, né? Concursados, com carreira, valorizados. Fazer escolas de tempo integral, né? Todas as crianças, não é um X de escola, mas todas as escolas com tempo integral, inclusive para que o professor possa se dedicar integralmente àquela escola, porque normalmente os professores nós temos 2 empregos, né? Às vezes até 3. Então, sai de uma escola, vai correndo para outra escola, aquela correria toda. Então, que se possa também, né, como é, por exemplo, no João 23, né, trabalhar integralmente, se dedicar integralmente àquela escola, poder, enfim, trabalhar com mais qualidade, oferecer um trabalho uma educação de mais qualidade, né?
Então, acho que é isso. O ensino integral seria uma das propostas. Sim, com certeza. Com tempo integral do professor também. Como educadora, você acha que o ensino integral é um ensino de valor? Sim. Que pode melhorar a qualidade da educação? Com certeza, Éder. Né, vamos dizer assim, a bagagem Sim. educacional desse jovem para chegar para prestar um vestibular? Com certeza, com certeza. Né? O trabalho com as disciplinas, né? As matérias, chamadas matérias, disciplinas ali, do conhecimento e tal, e integrado a uma formação humana mais, né? Integrada, cultural, a questão do esporte, né? A vivência social, fundamental, fundamental. Sim. Vitória, eu vou lhe ser muito sincero, responda se quiser, por favor. A gente nota que há várias propostas, né, tudo mais, não só suas, tá? Estou falando no geral. Mas e as condições para que isso seja feito, né? Porque para que a gente possa equipar as escolas, né, dar o devido conforto, a ampliação, como você disse, né, de uma quadra coberta, né? A gente passou aí pelas crises de calor, que eu imagino que não tenha sido fácil para quem, né, tinha que ensinar, principalmente para as crianças, que é o que eu digo, né? Você citou a questão dos idosos, que é uma preocupação minha. Eu falo que as crianças e os idosos, a gente tem que ter um cuidado maior, porque a gente que está, né, na média idade, a gente aguenta o tranco, vamos assim dizer. Já as crianças não têm defesa, né, e os idosos já estão mais enfraquecidos. Então, a gente tem que ter um carinho maior com eles. Mas me preocupa isso. A cidade tem renda, a cidade tem caixa para que a gente possa investir, né? O número de escolas é alto, né? Vamos dizer assim, uma escola para cada 2 bairros. Juiz de Fora, se eu não me engano, são 300 e poucos bairros, alguma coisa assim. Se eu estiver errado, por favor, me corrija, porque eu não sei ao certo. Mas acho que é mais ou menos isso mesmo. Né? E como que teria esse caixa? Como que funcionaria isso? Seria, né, fazendo uma lista, né, de prioridades, a escola que tem mais prioridade e ao longo dos 4 anos de mandato irem fazendo, ou uma ação geral? Não, isso tem que ser, né, tem que fazer um estudo sobre isso, óbvio, né? Tem prioridade que você colocou e vai estendendo, enfim. Mas, novamente, a gente entra na questão da questão federal. Sim. Veja, nós, trabalhadores de educação, nós temos uma reivindicação histórica, isso histórico é de século, mais de século, de que o país, o governo federal, quer dizer, haja um projeto de Estado, e não de governos, mas de Estado, de país, de investir 10% do PIB, que é toda a riqueza, né, que o país tem, através do esforço aí da classe trabalhadora, da riqueza que se gera, seja investida em educação. Recentemente, um pouco antes de começar aí o processo eleitoral, aliás, já tinha começado o processo eleitoral, um pouco antes de começar os debates e tal, saiu uma pesquisa que o Brasil gasta 4,4% apenas do PIB em educação. Éder, nos países, sobretudo na Europa, onde a educação é mais valorizada, é isso, é em torno de 10% da riqueza do país que é investida em educação. Tem que ser assim. Senão, não tem jeito mesmo, porque dinheiro tem que sair de algum lugar. As perguntas que vocês fazem, vocês nos apertam, nos espremem com isso, mas é correto. Tem que tirar dinheiro de algum lugar, né? Tudo tem custo. Sim. Então, quem estiver à frente da prefeitura tem que ter também esse compromisso, sabe? De ser um agente nessa luta, de pressionar o governo federal a aumentar o investimento na educação, porque aí aumenta o aporte que vem para os municípios. Correto. Né? Aumenta o aporte que vem para os benefícios, o repasse que vem para os municípios aumenta, e os municípios podem melhorar, investir mais na educação. Correto? Tem que aumentar o investimento. Sim, até mesmo pelo dado que você deu, né, seria mais que o dobro do que é mandado hoje. Isso. Então, uma coisa é essa. Então, por que a gente diz isso, Éder? Porque, normalmente, as pessoas que estão à frente do poder público do município agem como se não fizessem parte daquele problema que a população tem, daquela luta que a população faz, né, em defesa de algum direito seu,
Não pode, ele não está acima das necessidades, das lutas que a classe trabalhadora faz, que a população faz, para suprir as suas necessidades. Tem que fazer parte disso. E eles têm um poder político grande para fazer isso. Né? Então, porque é prefeito de o governo um município, então tem um poder político. Algum poder político tem, certo? De fazer uma ingerência, uma pressão, de exigir, de se integrar a essa luta, sabe? Que a classe trabalhadora faz para mais investimento na saúde, mais investimento na educação, mais investimento na segurança. Né? Então, isso, tem que fazer parte disso, porque senão não vai mesmo ter dinheiro. E aí, ver dentro da cidade o que pode fazer, né? Na questão aí do IPTU progressivo, na questão de retirar o que se gasta com as isenções fiscais, né? Na questão de... também tem uma drenagem aí do dinheiro público para o setor privado ou setor não formal, digamos assim, da educação, né? Porque nós temos creches conveniadas, por exemplo, que é dinheiro público que vai para esses convênios, né? Essa terceirização dos funcionários de escola são empresas terceirizadas, enfim, né? Fazer um estudo, uma análise a nível de município, como é que pode arrecadar mais dinheiro. E se enfronhar nessa luta junto com a classe trabalhadora na exigência de mais investimento do país na educação. Correto. Né? Vitória, Juiz de Fora, a gente sabe, né, que é a capital da Zona da Mata. Você acha que seria legal criar um consórcio, seria viável, criar um consórcio da Zona da Mata com todas as prefeituras das cidades que englobam a nossa região, tendo Juiz de Fora, né, como a protagonista, porque Juiz de Fora é a capital, tanto para estudo quanto para saúde. Né? Então, é um polo generalizado. Né? Empregos, a gente sabe, comércio. Né? As cidades são chamadas cidades dormitórios. Não é mesmo? Você acha que a gente consegue criar e é viável, né? A seu ver, no seu mandato, você faria um consórcio para que a gente possa, né? Porque juntando esses recursos de todas as outras cidadezinhas, aquele estudante que sai por exemplo, de Lima Duarte, vem estudar em Juiz de Fora, o que é mandado para lá, né? Por exemplo, para um jovem que está na faculdade, sendo que a faculdade dele é aqui. Então, esse recurso teria que ser destinado para Juiz de Fora. Você acha que há essa possibilidade? Eu acho que deve fazer isso, ele tem que fazer. Eu vou dar outro exemplo de vivência. Uma das minhas filhas fez uma cirurgia quinta-feira, os últimos dias aí. Fez pelo SUS. Certo. E ela ficou numa enfermaria da Santa Casa. Eu a acompanhei, passei uma noite lá com ela. Ela estava num quarto com 1, 2, 3. Ela e mais 3 mulheres, pacientes. Só ela mora em Juiz de Fora. As outras 3 não moram em Juiz de Fora. São das cidades vizinhas, internadas lá na Santa Casa, se tratando. Isso me chamou bastante atenção, sabe? Nesses debates que a gente está fazendo, né? Então, tem que fazer isso. Isso é primordial. E quem tem, novamente, que encabeçar isso é Juiz de Fora, né? Por ser a cidade, a prefeitura maior, né? Tem um poder político maior, a referência da região, né? Tem que fazer, com certeza tem que fazer. Porque, obviamente, não é negar a assistência a essas pessoas que vêm de fora. Né? Não é negar. Não podemos... ao contrário, tem que oferecer esse serviço. Mas não pode pagar sozinho o ônus disso. Né? Efetivamente, tem que haver um ajuste nessa questão aí. E aí a cidade, quem estiver à frente da prefeitura de Juiz de Fora é que tem que encabeçar esse processo. E para promover isso, você pensa o quê? Em uma conversa com o governo do Estado, com o governo federal? Porque a gente vê que tem muitos usuários também de outros estados, né? Como Sapucaia, Três Rios. É verdade. Cidades que não são do estado de Minas e que usam a nossa saúde, a nossa educação, né? Que frequentam aqui. E... dentro disso, você limitaria somente quem é de Minas ou continuaria atendendo? Todos aqueles, todos os municípios, né, que têm esse movimento de vir a Juiz de Fora em busca de uma melhoria, de uma melhoria, de uma oferta, de um serviço público e tal. Não, teria todos.
começar, assim que assumir a prefeitura, começar um diálogo sobre isso, né? Eu acho que é isso. A pessoa que dirige uma cidade como Juiz de Fora tem condições políticas de fazer uma coisa dessa, né? De dialogar sobre isso. É um diálogo. Tem que ser um diálogo, né? Tem que ir dialogando e tal. Tem parlamentares, né, que são dessas cidades, dessas regiões, que tem que também estar nesse processo, ajudar a construir isso, enfim. Acho que isso é fundamental para poder melhorar, não só para a população de Fora, a prestação de serviços, mas para esses que nos procuram aqui, né? Vitória, recentemente a gente viu que a nossa Câmara aprovou o aumento de 4 cadeiras, né? Passando então de 19 para 23. Está dentro da lei, porque, né, pela lei o nosso município permite que haja até 25 vereadores na nossa Câmara. Você é a favor desse aumento? Você foi contra? O que você acha? Que gera mais um gasto para a máquina pública? Eu não achava necessário. Nós, no PSTU, não achávamos necessário isso, certo? Acho que tem aí alguns interesses envolvidos nisso. Mas, fundamentalmente, para nós, é a questão do salário e dos privilégios que esses vereadores têm. Fundamentalmente, o problema para nós são esses, né? A nossa proposta para todo cargo político todo político da cidade, de qualquer cidade, tem que ter o salário igual de um operário da cidade, um operário médio, de nível técnico médio da cidade, ou uma professora da cidade. Certo? É um escândalo que se ganhe 3, 4 vezes mais, que o vereador ganhe 3, 4 vezes mais do que um trabalhador, né, médio da cidade, um técnico médio ou uma professora. Isso é um escândalo. E fora os privilégios que tem, né, dos assessores, do combustível, uma série de coisas, certo? Então, para nós, nossa proposta é acabar com isso tudo. Inclusive, você diminuiria o seu próprio salário. Com certeza absoluta, diminuir o próprio salário. Com certeza. E encaminharia para a Câmara a proposta de diminuição, lógico, com certeza, do salário dos vereadores. Nossa proposta é que a cidade... Nós temos uma proposta, Éder, de muito diferente de governar a cidade, muito diferente da forma como ela é governada hoje. Como, na nossa opinião, como é que a cidade é governada hoje? Quem na cidade toma as principais decisões políticas e econômicas? Quem na cidade? Os grandes empresários, os grandes comerciantes, as construtoras, as empreiteiras e os políticos eleitos, né? Os vereadores, a prefeita, o prefeito, o seu secretariado. Eles são os que tomam. O secretariado não é eleito, mas, né, é o que também faz parte dessas decisões políticas e econômicas da cidade. Nós achamos que isso está errado. Está errado, Éder. Quem tem que tomar as principais decisões da cidade é a classe trabalhadora, porque é ela que faz a cidade funcionar, é ela que produz tudo. Né? Se nós não saímos todo dia da nossa casa para trabalhar, se as pessoas não forem para as fábricas, o trabalhador do comércio for lá para vender os produtos, nós, servidores públicos, vamos para os nossos postos de trabalho, né, atender a população, a cidade não funciona. A cidade não funciona. Então, nós é que fazemos a cidade funcionar, nós é que produzimos tudo, toda a riqueza que tem. No entanto, não somos nós que tomamos as principais decisões políticas da cidade. Certo? Então, nós queremos mudar a forma de governar a cidade. Inclusive, esse é o nosso projeto, é a centralidade do nosso projeto, a nossa principal proposta, certo? Criar conselho, a gente chama de conselhos populares, mas pode chamar de assembleias, o nome não é importante, não é relevante. Mas nós chamamos de conselhos populares. Então, os conselhos nos bairros, a comunidade se reúne, define, ou então por setor de trabalho, de cultura, da saúde, enfim, se reúne, define quais os problemas que tem, debate os problemas que tem, define como é que aquilo pode ser melhorado, certo? Elege os seus representantes, e os representantes se reúnem numa Assembleia Geral da cidade e define essas questões. E nós achamos que quem está à frente da Prefeitura e da Câmara Municipal tem que encaminhar aquilo que a classe trabalhadora decidir nessas Assembleias Populares. Entende? Qual seria o papel da Câmara Municipal? Muitos me perguntam, então qual é o papel da Câmara Municipal nessa situação? Ela não teria papel nenhum? Sim, teria o papel de transformar aquelas decisões nas leis da cidade.
certo? Mas não é a lei que determina, esse vereador quer, aquele que gosta quer, do interesse dele, não. É a lei, são as decisões tomadas pelos trabalhadores da cidade nessas assembleias. E caberia à prefeitura encaminhar. Quem está à frente da prefeitura, que seria o prefeito ou a prefeita, executar, que é o poder executivo. Né? Enfim. Vitória, uma coisa que é sempre tocada também é a questão do trem atravessar Juiz de Fora, podemos dizer, de ponta a ponta. Né? Eu não sei, ainda não li isso na lei, não procurei saber se esse tipo de uso, né, embora seja de uso federal, mas foi devidamente, né, leiloado. Foi. A empresa que hoje faz o uso disso... É uma concessão pública. É uma concessão, né, exato. Se há algum tipo de pagamento, algum royalty ou alguma verba que é destinada, ou se há algum acordo, né, PPP, alguma coisa assim. Você manteria o trem, faria uma contraproposta? O que você usaria essa linha a favor de Juiz de Fora, da população e do governo? Então, não tem como, eu não vejo como tirar o trem, né? Inclusive, nós achamos que um modal de transporte extremamente interessante, que deveria ser muito mais utilizado para transporte de passageiros, por exemplo, né? Que polui muito menos do que o transporte, né, automóvel, ônibus, caminhões. Então, polui muito menos, atrapalha muito menos o trânsito na cidade, né? Então, não seria tirar. Agora, precisa ser rediscutido, porque tem setores da cidade, né, lugares da cidade, que em determinados momentos do dia fica paralisado, porque o trem está ali parado, atravessando e tal. Precisa ser discutido com a empresa que tem a concessão né, pública federal. Não é a concessão municipal. Né? É federal, precisa ser discutido. Eu fui, acho que numa entrevista, que uma pessoa da entrevista disse que, em determinado momento, não me lembro exatamente quando, o Geraldo Alckmin era governador de São Paulo, hoje vice-presidente, e ele queria fazer alguma questão lá na cidade de São Paulo em relação a um transporte ferroviário, talvez seria de passageiro, não me lembro direito, e que a MRS não permitiu. Então, veja, aquilo que eu disse que quem manda na cidade são os grandes empresários. A MRS não permitiu que o Geraldo Alckmin, que é um sujeito poderoso no país, né, fizesse o que o governo dele estava pretendendo fazer em relação ao transporte na cidade, porque não interessava a MRS. Ia de encontro a algum interesse dela. Certo? Então, assim, tem que ser revisto esse tipo de coisa. Né? Não é possível que uma empresa determine o que vai ser feito. Uma empresa determine o que vai ser feito numa cidade com milhares de pessoas, né? Vivendo naquela cidade e tal. Então, essa coisa precisa ser revista. E aí é enfrentamento. Isso é enfrentamento. Uma palavra que a gente utiliza bastante, porque vai ter que se enfrentar com o interesse dessa empresa poderosa. Não tem encontro de duas forças. Sim. É por isso, inclusive, que a gente diz que, para fazer o projeto que nós, do PSTU, queremos para a cidade, e não só para a cidade, nós queremos para o país, na verdade, nós queremos para o mundo, precisa da organização da classe trabalhadora. E a gente sempre diz, se a Vitória Mello chegar à prefeitura, não é a Vitória Mello que vai governar a cidade. Vai ser a classe trabalhadora e a Vitória Mello junto com a classe trabalhadora, porque para governar a cidade da forma como nós propomos, precisa ter enfrentamentos com interesses de grandes empresários, grandes comerciantes, enfim, de outros setores da cidade, que a Vitória Mello sozinha não vai conseguir. Ela precisa ter a classe trabalhadora junto com ela organizada, fazendo esse enfrentamento, fazendo essa pressão. É a única forma da gente conseguir, efetivamente, melhorar dentro do projeto que a gente coloca nesse sistema que a gente vive, né, que é o sistema capitalista, que é para o lucro, né, dos grandes e tal, em detrimento da necessidade da grande maioria, certo? Mas, assim, a gente acha importante, por exemplo, o trem de passageiros voltar. Sim. Olha como que seria interessante, né? Liga a Zona Norte, ao centro da cidade, passa naquela região lá de Retiro.
É até saudosista, né? Da época do Xangai. Eu lembro que eu ia para a casa da minha bisa em Matias, a gente ia de trem. Mas é a MRS que manda, ela só quer para a questão do minério, né? Para que o minério vá para os portos e tal. E é ela que manda e não tem. Aí nós temos que ver precisa mudar quem é que manda na cidade, né? Nós temos que fazer isso. Vitória, agora falando de trânsito, a gente toca também no meio ambiente, né? Porque por conta da poluição. Juiz de Fora está tão caótico, né? Principalmente esse horário de 6h30, 7 horas, às vezes chega a estar tão caótico quanto São Paulo. Nossa. Eu às vezes brinco, né? Porque às vezes tomo algum carro de aplicativo ou táxi, ou até mesmo carro pessoal, fala que um dia a gente vai parar na rua, descer do carro, ir embora para casa, deixar o carro na rua. Dá vontade de fazer isso em muitos momentos. Sim, então você propõe alguma coisa, algum tipo de rodízio, né? Porque do jeito que está poluindo bastante a cidade e está gerando um estresse na população. Não, a gente não pensa em rodízio. Pode ser utilizado rodízio, mas assim, nós não pensamos nisso não. Primeiro, nós achamos que se tiver um transporte coletivo, público, coletivo de qualidade, as pessoas deixarão mais os seus automóveis em casa, quem tem automóvel, né? Eu tenho automóvel, mas eu ando muito de ônibus. Eu moro na Zona Norte. Vir de carro para o centro, o trânsito é ruim, estacionamento é caro, né? Então, sempre que eu posso, eu venho de ônibus para o centro da cidade. Mas, por exemplo, hoje eu tinha uma panfletagem para fazer em determinado lugar aí, depois eu tinha que vir para cá. Não dá para eu fazer essa movimentação toda com o transporte que nós temos hoje, porque os ônibus atrasam demais. Então, eu não posso... eu não consigo administrar meu tempo direito para os compromissos que eu tenho, porque eu fico muito tempo no ponto de ônibus esperando, porque os ônibus atrasam muito. Ou o trânsito engarrafa, porque tem muitos carros na rua, o trânsito engarrafa e eu fico engarrafado. Então, nós achamos que, primeiro, ter um transporte coletivo de qualidade, porque as pessoas, os moradores, os trabalhadores e outras pessoas possam utilizar o transporte coletivo e deixar mais seu automóvel em casa. Aqueles que têm automóvel, eu acho que isso já melhoraria bastante o trânsito da cidade. A juventude solicita muito a questão de uma ciclovia, né? Uma ciclovia bem planejada, bem cuidada, né? Não essas coisas que já aconteceram aqui, que não tinham nada a ver. Mas, enfim, para a juventude que quer andar, né, de bicicleta, possa utilizar esse meio de transporte. Enfim, eu acho que... E fazer o enfrentamento com a MRS, né, para voltar o trem de passageiros. Eu acho que essas questões já iam equilibrar um pouco do processo, né? Mais para frente, nós poderíamos, inclusive, ter metrô de superfície, mas uma cidade mais para frente, com um projeto mais para frente, né? Mas, de imediato, agora, uma questão assim, essas questões assim. Vitória, para a gente, então, encerrar, eu queria te perguntar, por que a Vitória merece ser prefeita de Juiz de Fora e o que esperar da Vitória Mello, prefeita de Juiz de Fora? Então, não é que eu mereça ser prefeita de Juiz de Fora, entende, Éder? A gente não entende dessa forma. Não é uma questão do merecimento, né? Eu sou uma mulher trabalhadora. Sim. Então, eu acho que os trabalhadores, é isso, essa nossa proposta. Nós achamos, nós não achamos, não, nós temos certeza que a classe trabalhadora é que tem que governar a cidade. E eu sou uma mulher trabalhadora, né? Então, eu poderia estar à frente, me coloco, né, à frente desse projeto, da classe trabalhadora governar a cidade. E eu me coloco à frente, me coloco à disposição, né, para estar à frente de um projeto dessa envergadura, que é organizar a classe trabalhadora, estimular os trabalhadores e as trabalhadoras nos bairros, nas comunidades, né, se organizarem, a fazer essas assembleias populares, então, a tomarem para si, né, a direção da cidade e tal. Então, é mais digamos assim, uma tarefa política que a gente se coloca, né? Eu acho que eu gostaria, né, assim, que os trabalhadores e as trabalhadoras da cidade, o Éder, pudesse vivenciar isso, vivenciar essa experiência da classe trabalhadora governar a cidade. Então, a gente convida
né, o PSTU, a nossa candidatura, convida os trabalhadores e as trabalhadoras da cidade, né, a fortalecer esse projeto nosso, esse programa que a gente apresenta para a cidade, através de um voto nas eleições, né, e comece, né, a enxergar a possibilidade de que a classe possa governar a cidade, né, e que busque se organizar e tal. E nós, a Vitória Mello e o PSTU, estando ou não à frente da prefeitura, se nós estivermos à frente da prefeitura, nós vamos encabeçar esse projeto e tentar construí-lo na cidade. Mas se nós não estivermos à frente do projeto, se não formos eleitos, nós vamos continuar batalhando para que isso aconteça, né? A nossa atuação não é só no processo eleitoral. Nós temos uma história de luta na cidade em defesa dos interesses da classe trabalhadora. Então, ganhando ou não as eleições, se ganharmos, estaremos à frente desse projeto. Se não ganharmos, estaremos batalhando para que esse projeto um dia aconteça. Ok. Vitória, eu quero te agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade, te desejar boa sorte. Obrigada. E eu quero lembrar você, nosso telespectador que nos acompanha, que todos os candidatos ao cargo, né, de prefeito de Juiz de Fora foram convidados a essa roda de conversa, a esse bate-papo, sem exceção, independentemente da pontuação nas pesquisas ou representação na Câmara dos Vereadores, e que não puderam vir por questões de agenda ou se justificaram. Então, mais uma vez, nós queremos reforçar o nosso compromisso com a democracia e com o juiz forano, com a qualidade de vida de Juiz de Fora. Eu agradeço muito a você que nos acompanhou, deixe o seu comentário, contacte o JF Informa, nós estamos também à inteira disposição para fazer sempre com que a informação chegue até você da maneira mais rápida, da maneira mais confortável possível. Muito obrigado, até a próxima.